Olá, bem-vindos ao programa Papo Saúde. E hoje o nosso tema é hanseníase, uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo e transmitida por meio de secreções nasais, como tosse e espirro. Uma doença milenar e que até hoje acomete centenas de pessoas todos os anos, a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, é uma doença infecciosa e contagiosa causada por bacilos. Ela é uma doença bacteriana, pelo microbacilo de lepra, e ela tem um estigma muito grande. Durante muitos anos ela é muito estigmatizada. Então a hanseníase ainda existe, né? Nós temos pacientes acompanhados e cura, e tem cura. O grande dilema é assim, a hanseníase tem cura, né? E é fácil a cura, só precisa fazer o acompanhamento. A hanseníase apresenta sintomas bastante específicos que aparecem principalmente na pele. A enfermeira Lilian Carvalho explica como eles podem ser percebidos. Geralmente esse paciente ele vem com uma queixa que tem uma mancha no corpo que há muito tempo e que percebe. E às vezes o profissional percebe na própria consulta. As pessoas que têm uma mancha, que você pega, não perde a sensibilidade ou uma diminuição da sensibilidade há muito tempo, que procure a unidade de saúde, mostre para o profissional que ele vai fazer o exame e detectar se aquela doença é hanseníase ou não. E a hanseníase tem cura, é mais uma vez isso, não tem estigma, a pessoa depois que começa o tratamento não transmite para ninguém. Então a importância do tratamento e da descoberta precoce. A orientação dos profissionais da saúde é que as pessoas, ao perceberem os primeiros sintomas, procurem os postos de saúde para a realização de consultas médicas e o acompanhamento da doença. E foi o caso do senhor Ricardo, que no ano de 2017 começou a perceber algumas manchas no corpo e decidiu marcar uma consulta no posto próximo à casa dele. O primeiro diagnóstico foi através das manchas que apareceram no meu corpo, só que eu achava que não era nada, né? A minha esposa foi que tocou e eu não senti, né? Com a dormência, que é o primeiro sintoma que vem da hanseníase, né? Pelo toque você sente, que você toca na pele, você não sente nada. Além das manchas no corpo, Flávio Feitosa, que é fisioterapeuta, diz que a doença também pode causar sintomas no sistema motor. Falta de força muscular, diminuição de sensibilidade nos membros superior e membro inferior, deformidade de face, por ele atingir os nervos periféricos também. Então, o profissional de saúde, tanto a equipe de saúde na atenção básica, como o profissional, o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ele tem um papel importante no tratamento da hanseníase, avaliando a sensibilidade dessa mancha, tanto térmica, tátil e dolorosa, como também na prevenção das incapacidades físicas com relação à lesão neuropática do paciente portador de hanseníase. Mesmo já sido comprovado que a hanseníase tem cura, o senhor Ricardo afirma que já sofreu com preconceito das pessoas. Muita gente que, como a hanseníase, antigamente como ela era conhecida como lepra, o pessoal já tem muito receio até hoje, né? Quando eu disse que estava com hanseníase, muita gente já se afastaram de mim, com receio, mas como eu estava em tratamento, eu expliquei para ele o processo todinho. Quando a gente começa a fazer o tratamento, não tem mais condições de passar, de transmitir para ninguém, né? E para falar mais sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio do Papo Saúde a enfermeira e coordenadora da hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Natália Farias. Natália, muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer participar e contar com a sua participação aqui. Eu queria que você começasse falando, explicando para a gente o que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença, né, infecto-contagiosa, causada pelo bacilo, né, conhecido como bacilo, né, de lepra, microbactério lepra, como ele é conhecido. Ela é uma doença causada ela é transmitida pelo espirro, tosse, pelas vias aéreas superiores, gotículas. Mas essa doença, ela só é transmitida através de um contato próximo e prolongado. Ela é uma doença que ela demora muito a se manifestar. Ela pode demorar de 2 a 5 anos para apresentar os primeiros sinais ou sintomas da doença. E mesmo antes dela apresentar esses primeiros sintomas, esse portador de hanseníase está transmitindo a doença? Ele vai transmitir a doença se ele for da forma transmissível, porque a gente tem vários tipos de forma da hanseníase. A gente tem 4 formas, né, de hanseníase. Então, vai depender do diagnóstico e que forma é que ele foi diagnosticado. Natália, quais são os principais sintomas? Assim, qual é aquele sinal de alerta que a gente tem que ter cuidado?
Os principais sintomas, né? Os primeiros iniciais sintomas são manchas. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, avermelhadas, amarronzadas. Essas manchas, você percebeu uma mancha parecida? Um exemplo, com um pano branco. Só que essa mancha, ela vai ter uma perca da sensibilidade. Essa mancha da hanseníase, esse paciente vai ter o que nessa mancha que você pode observar para ver se ela é ou não hanseníase? Ele vai ter uma diminuição do pelo naquele local daquela mancha. Aquele paciente que tem hanseníase, além da diminuição do pelo naquele local, ele também tem uma diminuição da sudorese. Ali, ele vai suar menos do que em outros locais, devido ao que ali está o bacilo, certo? Entendi. Tem hanseníase também que atinge os nervos, né? Aí que sintoma essa hanseníase vai dar para o paciente? E a hanseníase que atinge os nervos, esse paciente ele vai perder mais a força muscular, né? Então esse paciente ele vai perder a força tanto em mãos como nos pés, que são onde o bacilo costuma gostar mais, como a gente fala no popular. Então esse paciente ele vai pegar uma panela, ele não vai ter muita força, Perde a força, perde né? a força muscular, né? Às vezes esse paciente fura o pé, ele não sente porque perde essa sensibilidade, tanto nas manchas, ele vai perder uma sensibilidade tátil, né, ao calor, à dor, tanto também na forma como você acabou de falar aí, nos nervos. Esse nervo, quando ele é atingido, ele perde essa força muscular. Entendi. Natália, e aí eu tenho aí algum sinal de alerta, alguma manchinha? Eu percebi que eu estou meio que perdendo a força nas mãos, nos braços. O que é que eu devo fazer? Qual é o caminho? Eu tenho que fazer algum exame específico? Procurar que médico? A gente, né, hoje no município temos 116 unidades, que são portas abertas para pacientes de hanseníase. Você tá vendo que apareceu alguma mancha, algum sinal ou sintoma de alerta, que pode ser hanseníase, procure sua unidade de saúde, vá até ela, faça uma consulta e veja se é ou não hanseníase, porque quanto mais precocemente a gente fizer o diagnóstico, melhor é, para que essa doença não possa vir trazer outros malefícios que são, gente, as incapacidades, porque a hanseníase causa algumas incapacidades físicas que já são da forma que foi falado aqui, a do nervo, né? Porque uma vez que o nervo é atingido, ele não é mais recuperado. E esse diagnóstico, ele é clínico? Ele passa por exames? O diagnóstico da hanseníase, ele é totalmente clínico. Tem um exame que é conhecido como baciloscopia de linfa, mas ele não é critério diagnóstico para ser dado diagnóstico da hanseníase. O diagnóstico é totalmente clínico. E como é que acontece esse tratamento? O tratamento é gratuito, certo? Temos ele disponível nas nossas 116 unidades de saúde. Ele é feito somente na rede pública. É à base de medicamentos? Ele é à base de medicamento, né? E o tratamento pode durar de 6 a 12 meses. Vai depender da forma que você for diagnosticado. E aí, é uma doença que envolve muito preconceito, né? Porque por ser muito transmissível, né? Altamente transmissível, mas aí, explica pra gente, a partir de quando que o portador de hanseníase, ele para de transmitir a doença, para que as pessoas fiquem mais calmas, mais tranquilas, né? Quem convive com alguém que tem a hanseníase. Assim, ela é uma doença milenar, né? É uma doença muito antiga, que era conhecida antigamente como lepra. Então, assim, ainda existe muito preconceito, né, da doença. Porém, vale ressaltar, vale a gente dizer, né, aos telespectadores que é uma doença que hoje tem tratamento. É uma doença que a pessoa começou o tratamento com 72 horas após o início da tomada da medicação. É medicação oral, ele vai tomar esses antibióticos, ele vai parar de transmitir. Então, não precisa essa exclusão do paciente com hanseníase, não precisa desse preconceito. Nem toda forma da hanseníase ela é transmissível. 90% da população ela tem uma imunidade própria, que ela não adoece de hanseníase. Mesmo que tenha contato com alguém doente? Mesmo que ela tenha um contato, porque a gente tem a nossa imunidade própria e a gente não pega a hanseníase, porque a hanseníase ela é pega, como foi dito, através de um contato direto e prolongado e vai depender da sua imunidade.
Tem muitas pessoas que já nascem com imunidade boa, que não vai adoecer, mesmo tendo o contato direto e prolongado com o paciente que tem hanseníase. E se esse paciente estiver no tratamento, ele não vai transmitir. E valendo ressaltar que nem toda forma da hanseníase é transmissível. E aí o tratamento ele dura quanto tempo? O tratamento ele dura de 6, da forma paucibacilar, 6 meses, e da forma multibacilar, 1 ano. 6 meses a 1 ano com medicação. Com e medicação aí, oral. O paciente termina curado. O paciente termina curado, né? É feito todos os exames clínicos no início e no final do tratamento e ele recebe alta e fica em observação. Por quê? Porque a gente às vezes tem casos de reincidivas, porque temos pacientes que têm outras doenças, hipertensão, diabetes. Então, como tem a ver muito com o sistema imunológico, tem alguns pacientes que têm uma recidiva, uma reação rancênica, então também aquele paciente fica em observação. Mas com 6 meses da tomada de medicação, ele recebe alta por cura, ele tomou naquele período corretinho, ele recebe alta por cura. Aí esse medicamento, ele é distribuído na rede pública? Distribuído totalmente gratuito nas nossas unidades de saúde. E aí você estava explicando que o tratamento da hanseníase é exclusivo da rede pública. Por mais que você tenha um plano de saúde, você não vai conseguir fazer esse tratamento. Por quê? É assim que funciona mesmo em todo o país? Todo o país. Esse medicamento, né, ele só é dado na rede pública. Então, se o seu diagnóstico for numa rede privada, esse paciente vai ter que se dirigir a uma das nossas unidades de saúde para ele poder fazer, né, a ficha de notificação e poder estar recebendo essa medicação, porque não é uma medicação que se vende. Entendi. É uma medicação própria do Sistema Único de Saúde, onde só é dado na rede pública. Entendi. Natália, a gente sei que a gente já tocou nesse assunto, a questão do preconceito, que é muito presente para essa doença, né? E aí esse paciente, ele também recebe um acompanhamento psicológico, alguma ajuda nesse sentido? Porque deve abalar, né? Alguns pacientes, sim, a gente tem alguns pacientes que recebem, né, a gente parceria com alguns CAPs, né, tem alguns pacientes que se veem a necessidade disso, alguns preferem nem tanto, preferem ficar para si próprio, nem compartilhar com os próprios familiares, devido ao estigma ainda ser muito grande, né, então isso às vezes faz com que a doença ela se dissemine mais rápido, de forma mais rápida. Por quê? Porque a gente precisava examinar esses contatos, né, dos pacientes com hanseníase. Então, se a doença, se o pessoal abrisse a mente para saber que ela é uma doença que tem cura, que não é mais como antigamente, seria bem mais fácil. Tá ótimo, então. O Papo Saúde faz uma pausa rápida, não saia daí, a gente volta em 1 minutinho. Papo Saúde de volta, hoje falando sobre hanseníase. Natália, assunto bem polêmico, né? Esse porque é uma doença que envolve muito preconceito. Você estava me explicando que existem vários tipos de hanseníase. Quantos e quais são esses tipos? Temos, né, 4 tipos. Temos uma forma indeterminada, temos a forma tuberculoide, a dimorfa e a vichoviana, né? 2 formas, como a indeterminada e a tuberculoide, o tratamento vai durar 6 meses. E a forma dimorfa e vichoviana, ela vai durar 1 ano, 12 meses. Então, vai depender da forma que for diagnosticado, o que vai mudar é o período do tratamento. Entendi, que é de 6 meses a 1 ano, né? Isso. E existe alguma região da cidade que concentra mais casos de hanseníase e por quê? Temos, né, na Regional 5, maior número de casos, né, de hanseníase. É mais questão do IDH, realmente, né? Mas essa questão é a Regional 5. Qual é o problema que as equipes de saúde encontram quando detectam um paciente com hanseníase? Existe algum problema na questão da aceitação do paciente, da família? Precisa testar, precisa analisar toda aquela família? Como é que acontece quando eu detecto uma pessoa com a doença? Sim, quando a gente detecta, né, um caso de hanseníase, é importante a gente examinar os contatos desse paciente, né, do caso índice.
Por quê? Porque nem toda vida esse caso que foi diagnosticado, ele é o caso índice, né? A pessoa que às vezes está transmitindo. Por quê? Porque às vezes eu pego o caso que é a forma indeterminada, que ele não transmite a doença. E esse paciente, ele faz o tratamento, porém pelo estigma, às vezes ele não quer falar quem são os seus contatos. Como a gente não consegue examinar aquele contato dele, a gente não consegue chegar no caso índice, que é a pessoa que está transmitindo, e essa pessoa tem uma recidiva da doença. Por quê? Porque ela retorna a ter o convívio com aquela pessoa que está ainda doente e ainda transmitido bacilo sem tratamento. Então, é importante que essas pessoas aceitem a doença, que essas pessoas vejam que o tratamento é gratuito, que com 72 horas após a tomada da medicação não transmite mais, que não é como antigamente, que a pessoa, ao ter um sinal ou sintoma, procure uma unidade de saúde, né, que hoje é muito normal e que o tratamento é um tratamento por via oral, simples. Então, quanto precocemente essa pessoa iniciar o tratamento, melhor vai ser para todos e todos de casa. Ser examinado, isso vai ser melhor para todos. Então, o interessante, o ideal é que a família toda seja examinada. Existe alguma recomendação para vizinhos, para uma rua, por exemplo? Alguma pessoa infectada, é bom que a rua toda fique em alerta, que pode ter sido contaminada ou não? Não, a gente pede que pelo menos os contatos, né, de casa, os contatos próximos de casa sejam examinados. Na ficha hoje de notificação, a gente pede os contatos próximos, que são os contatos de casa, os contatos domiciliares que sejam examinados. E as famílias costumam aceitar dar essa devolutiva para vocês? Dizer quem são esses contatos? As famílias procurarem um atendimento? Alguns, ainda é muito complicado esse exame de contatos. Muitos pacientes ainda não falam, né, pra gente realmente o quantitativo de contatos verdadeiros que tem para esses contatos serem examinados. Entendi. E a Prefeitura de Fortaleza, todos os anos, ela faz várias campanhas de alerta voltada para esse tema, né? Como é que acontecem essas campanhas? Né, temos um mês, né, alusivo, né, em relação à hanseníase, né, que é o mês de janeiro. Temos ações voltadas sempre no mês de janeiro, como no ano todo. Nossas 116 unidades estão abertas durante o ano todo, recebendo pacientes novos, né? Os nossos agentes de saúde são treinados para um diagnóstico precoce também, para eles estarem encaminhando esse paciente na visita, se forem visto alguma coisa estranha na pele do paciente, estarem encaminhando para as nossas unidades. Todos foram feitos treinamentos, né? A gente vê muito isso. Temos uma pesquisa no município voltado justamente aos contatos de pacientes de hanseníase. Então, assim, muito importante, sempre temos ações em terminais, VaptVupt, temos ações na Praça do Ferreira, voltada a pessoa estar consciente a não o preconceito, né? E a não esquecer a hanseníase, que é uma doença milenar e é uma doença hoje que tem cura. Tá ótimo, então. Natália, muito obrigada pela sua participação, foram informações assim, bastante esclarecedoras. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha ajudado aí muita gente que está em casa, que está com alguma dúvida, com algum sintoma, que está com receio de ir para o posto de saúde, que tem que procurar mesmo a unidade de saúde para tirar essa dúvida e se for se concretizar para realmente iniciar esse tratamento, né? Isso. Porque o quanto antes eu iniciar esse tratamento e eu descobrir a doença é melhor. Melhor, e assim vale ressaltar também, gente, que tem o sigilo, né, do paciente, é por lei, se ele não quiser que isso seja divulgado, não vai ser. O importante é que ele procure e que ele faça o tratamento para a cura da doença. Tá ótimo, obrigada pela sua participação. O Papo Saúde fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.